Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, olha, a gente está diante de um tema que sempre me intrigou bastante no direito penal brasileiro, que são as teorias do erro. O material que a gente tem aqui explora como um engano, sobre a realidade ou sobre a lei pode, assim, surpreendentemente mudar tudo na responsabilidade criminal. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar as diferenças que são cruciais entre o erro de tipo e o erro de proibição, e entender como o nosso Código Penal, especialmente depois da reforma de 84, e com aquela influência forte da teoria finalista, como ele lida com isso. Confesso que essa distinção sempre me pareceu meio sutil, mas ao mesmo tempo fundamental. Vamos ver se a gente consegue deixar isso mais claro hoje. Exato. E é fundamental, né? Porque essa falha na compreensão, seja dos fatos ou seja da própria proibição legal, isso pode impactar desde a existência do crime em si até o tamanho da pena. Sabe, o finalismo realmente, assim, deu uma virada nessa análise. Tirou o foco só do resultado e foi mergulhar na intenção, na percepção do agente. Essa mudança é que estrutura todo o nosso pensamento sobre esses erros hoje em dia. Ok, então vamos começar pelo erro de tipo, que está lá no artigo 20. Se eu entendi bem o material, é quando a pessoa ela se engana sobre um elemento essencial do crime, certo? Não percebe que a ação dela se encaixa na descrição da lei. É um erro sobre a realidade, basicamente. Perfeito. É um erro sobre o que se está fazendo, né? E a chave aí é ver se esse erro era evitável ou não. Se for um erro de tipo essencial, invencível, aquele que, olha, mesmo uma pessoa cuidadosa não conseguiria evitar, ele é bem poderoso, viu? Ele exclui tanto o dolo, que é a intenção, quanto a culpa, a negligência. Simplesmente não há crime. O fato se torna atípico. Faz sentido. Como naquele exemplo clássico, né? O do caçador que atira no amigo escondido lá no mato, achando que era um animal. Se ele tomou as precauções que se esperava para aquele local, para aquela situação, e mesmo assim o erro aconteceu, é trágico, claro, mas não é crime. A percepção dele estava totalmente fora da realidade factual, sem que fosse uma falha dele, certo? Exatamente. Mas, e aqui a coisa muda um pouco de figura. Se o erro for vencível, ou seja, se com um pouquinho mais de atenção a pessoa perceberia a realidade, bom, aí a história é outra. O erro ainda exclui o dolo. A pessoa não queria cometer aquele crime específico. Mas abre a porta para punição por crime culposo. Ah, então a chave aí é a previsibilidade do crime culposo na lei. Quer dizer, se não existia essa modalidade culposa para o delito em questão, mesmo que o erro seja vencível, a pessoa escapa. O material, aquele de pegar um celular idêntico ao seu por engano, ilustra bem. Não tem furto doloso, claro. E como não existe furto culposo na nossa lei, mesmo sendo um erro vencível, né, poderia ter conferido melhor, o fato continua atípico, não tem crime. E tem uma situação muito interessante que sempre gera bastante debate, que são as discriminantes putativas por erro de fato. É quando alguém acredita, mas acredita erroneamente, que está numa situação que justificaria a ação dela. Por exemplo, ela pensa que está em legítima defesa. A pessoa erra sobre os fatos que configurariam a justificativa, entende? O tratamento? Olha, é o mesmo do erro de tipo essencial. Se o erro sobre os fatos era inevitável, isenção de pena. Se era evitável, aí responde por culpa se o crime permitir essa modalidade, claro. Entendi. Como naquela situação que você imagina, alguém reage violentamente a um amigo que surge do nada, no escuro, sei lá, talvez com um molho de chaves na mão, e a pessoa acha que é um assaltante com uma faca. O erro é sobre a realidade da agressão, né? E aqui que entra a tal da teoria limitada da culpabilidade, que o Brasil adotou, tratando esse erro sobre fatos da justificante como um erro de tipo. É isso. Isso, perfeito. E só para constar rapidamente, existe também o erro de tipo acidental, que é sobre detalhes mais secundários. Tipo, errar a pessoa, errar na execução, isso não costuma excluir o crime, mas pode ajustar a pena. Mas o foco principal mesmo está no essencial e nas putativas. Certo. Agora, vamos mudar um pouco. Se no erro de tipo a pessoa erra sobre os fatos, o que acontece quando ela sabe direitinho o que está fazendo, mas, sei lá, não tem ideia de que aquilo é proibido? Ou então ela acha que tem uma permissão que na verdade não existe? Aí a gente entra no erro de proibição, artigo 21, né? Precisamente. Nesse caso, a pessoa compreende a realidade,
Ela sabe o que faz, mas o erro dela é sobre a ilicitude, sobre ser ou não contrário à lei. Esse erro atinge a culpabilidade, especificamente um elemento chamado potencial consciência da ilicitude. Ele pode ser direto, que é um desconhecimento da norma proibitiva mesmo. O exemplo clássico, né, é o do estrangeiro que vem de um país onde portar uma pequena quantidade de droga para uso é permitido e ele faz o mesmo aqui sem saber que aqui é proibido. Ou ele pode ser indireto, que é o chamado erro de permissão. Aqui a pessoa até sabe que a conduta em geral é proibida, mas ela acredita erroneamente que existe uma causa que a justifica, uma causa que não está prevista em lei, ou então se engana sobre os limites de uma justificante que realmente existe. Pensa no pai que leva o filho embora da casa da mãe achando que tem um direito que, na verdade, ele não possui naquelas circunstâncias específicas. Ou então quem excede os limites da legítima defesa do patrimônio, sabe? Pensando que estava totalmente amparado pela lei. Certo. E as consequências do erro de proibição são as mesmas do erro de tipo ou tem diferença? Não exatamente. E aqui está outra diferença bem crucial. Se o erro de proibição for invencível, ou seja, inevitável mesmo, a pessoa não tinha como saber que estava agindo contra a lei, isso exclui a culpabilidade. E excluindo a culpabilidade, isenta de pena. Mas, se o erro for vencível, se a pessoa poderia, assim, com um esforço razoável, ter buscado informação e descoberto a ilicitude, aí a culpabilidade não desaparece, mas ela é obrigatoriamente diminuída, ou seja, tem crime, mas a pena vai ser reduzida. Percebe a beleza, vamos dizer assim, da arquitetura que foi criada pelo finalismo e pela teoria limitada da culpabilidade. Erro sobre fatos, que é o erro de tipo, afeta o dolo, lá no comecinho da análise do crime, no tipo penal. Já o erro sobre a lei ou sobre a permissão, que é o erro de proibição, afeta a culpabilidade, que é o juízo de reprovação final. E o erro sobre os fatos de uma justificante discriminante putativa fática é tratado como erro de tipo. Enquanto o erro sobre a existência ou os limites legais dessa mesma justificante é tratado como erro de proibição. É uma separação lógica bem importante, né? Então, o que isso tudo significa na prática? Para mim, significa que o nosso sistema penal, pelo menos na teoria, tenta ser mais justo, né? Tenta considerar a perspectiva do agente, o que se passava na mente dele, tanto sobre a realidade quanto sobre as regras do jogo, vamos dizer assim. Distinguir se o erro foi sobre o que eu estou fazendo ou sobre se eu posso fazer isso. Isso tem consequências bem reais na pena, na responsabilidade. Uhum. E o fascinante aqui é justamente essa tentativa da dogmática penal, da teoria, de traduzir essas nuances da cognição humana, da mente, em categorias jurídicas que a gente possa aplicar. Essa diferenciação toda entre erro de tipo e de proibição e as consequências diferentes para erros vencíveis e invencíveis, tudo isso reflete uma busca por calibrar a responsabilidade penal àquilo que era realmente exigível do indivíduo naquele momento específico. Fica então uma reflexão final, talvez, para quem nos ouve, considerando a dificuldade que deve ser, né, provar o estado mental, o conhecimento real ou potencial de alguém lá no passado. Será que essa distinção teórica, que parece tão clara no papel entre um erro invencível e um vencível, ela consegue ser aplicada de forma sempre objetiva e justa lá nos tribunais, no dia a dia? Fica aí algo para a gente pensar sobre a vida real dessas teorias tão importantes.